Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a mais uma jornada deste programa que traz sempre boas notícias para a saúde do seu bolso. Estamos em uma série com o Maurício Góes. Eu gosto de dizer essa personalidade que nos inspira tanto, com seu conhecimento, falando sobre superação, para que nós possamos crescer na nossa vida, sempre com aquele foco no lado profissional, mas precisamos crescer em muitos aspectos. E tratar de superação é tratar de crescimento. E é isso que nós desejamos para você, que você cresça na sua vida financeira, na sua vida profissional, para que você possa viver com estabilidade e qualidade de vida. Portanto, fique ligado porque nós vamos continuar o nosso diálogo com o Maurício e você não pode perder as informações importantíssimas que queremos que chegue até a sua casa, ao seu coração e possa com certeza transformar a sua vida. E aquele convite do coração para que você nos acompanhe nas redes sociais, em particular eu lhe convido para que você se inscreva em nosso canal no YouTube. Se você não conferiu, confira. E ao você se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações dos vídeos semanais que vamos colocar na palma de sua mão. E você vai assim poder crescer todas as semanas com algo diferente, algo especial, preparado com muita dedicação, especialmente para você, internauta, que tem aí o seu smartphone e que vai acompanhar os nossos vídeos. E um convite também para que você receba em sua casa a revista Saldo Mais. Está aqui, olha. Esta revista você pode solicitar a Novo Tempo de duas formas. Você pode entrar no nosso site, novotempo.com/saldoextra, você vai encontrar esta imagem da revista e ao você encontrar esta imagem, você clica na imagem, vai aparecer um cadastro, coloque os seus dados, o endereço que você desejar e vamos mandar como um presente da Novo Tempo para você. E se você quiser ligar, 0 operadora 12 21 27 31 21 no horário comercial, temos uma equipe aguardando a sua ligação, faremos o nosso cadastro e mandaremos a revista Saldo Mais para você. O que é esta revista? É um estudo bíblico sobre finanças e a Bíblia tem muito a nos ensinar. Conselhos práticos que, sendo colocados em práticas, vão fazer com que a sua vida cresça. Você administre melhor as suas contas e você seja assim feliz com as suas finanças, sem dívidas, que esse é o nosso desejo para você. Para isto, precisamos entender que a superação é fundamental nesse processo todo e ninguém melhor para falar desse assunto do que o Maurício Góes. Maurício, mais uma vez, obrigado porque você está com a gente no nosso bate-papo, no nosso diálogo amigo e desafiador, Maurício. Obrigado. O privilégio é meu. Eu quero apresentar o Maurício novamente. Eu estou dizendo novamente que no primeiro programa eu li uma parte da biografia dele. Maurício é educador, escritor, conferencista e autor de mais de uma centena de artigos divulgados em vários países e publicados nas mais importantes revistas formadoras de opinião nacional. Autor de mais de 20 livros, Góes é apontado como conferencista de conteúdo transformador que beneficia os participantes e leitores com reflexões para mudanças significativas nas áreas de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entrega, o que ele chama de chave. Formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lecionou na Universidade Católica de Campinas e foi professor convidado na Brown University nos Estados Unidos. Quando eu li a biografia dele há 15 dias atrás, ele disse assim, faltou algo importante na minha biografia. Eu perguntei, o que, Maurício? É que eu também fiz datilografia. Eu sou contemporâneo, Maurício, parte dessa experiência, eu também estudei datilografia. Na verdade, esses conhecimentos todos, eles vão nos ajudando. E quando você começa com a palavra-chave, você menciona a palavra conhecimento, quem sabe nesse processo de crescimento e de superação. Maurício, eu gostaria de voltar a falar contigo um pouco sobre mudanças e como encarar essas mudanças, mas eu terminei o programa da semana passada mencionando algo que eu percebo, inclusive no nosso ambiente aqui no Novo Tempo, como as perdas podem afetar a vida profissional. Eu vivi, inclusive, essa situação, não na minha família em casa diretamente, mas com um familiar próprio que perdeu a gravidez 1, 2, 3 vezes, e a gente percebe que as perdas que nós temos no nosso cotidiano, seja no contexto da família,
ou até uma catástrofe, né? Tantas notícias tristes que a gente vê por aí, que isso pode, de certa forma, afetar a nossa vida profissional, a nossa carreira, a nossa vida material. Que conselho você tem dentro do contexto da superação para vencer esses obstáculos? Ai. Olha, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, quando o assunto é perda, é que as perdas fazem parte da turbulência natural da vida. Quando você nasce, você nasceu para o aniquilamento. Já pensou nisso? Pressão, né, do dia a dia. Claro, não, você vai morrer. Se você nasceu, significa que você é um candidato à morte. Você não sabe quando, mas você vai morrer. Aliás, é muito bom lembrar aquelas pessoas da superação pessoal, essa frase, né? Olha, eu preciso lhe avisar uma coisa. Um dia você vai e vai morrer. Né? Então, no mundo dos negócios, você tem que olhar as perdas, você tem que olhar a crise, por exemplo, como coisa natural. Né? Nunca dizer, por exemplo, a crise vai passar. Claro que vai passar. E quando passar, em mudança de época, você tem que entender. Quando passar, vai aparecer outra pior. Então, você tem que falar, pô, peraí, eu tenho que ser um gerente de crises. Né? Eu tenho que entender que se você não conseguir solucionar o problema, altere-o. Se alterado continuar insolúvel, altere-se. É o caminho, não é? E vale perguntar, logo que estão falando em crise, você acha que o Brasil... Aliás, eu tenho perguntado isso em alguns auditórios. Né? Eu pergunto assim, quem acha aqui que o Brasil está em crise? Aí metade levanta a mão. Quem acha aqui que o Brasil não está em crise? A outra metade levanta a mão. Eu falei, os dois estão equivocados. O Brasil não está em crise. O Brasil é a crise. Bom, mas espera aí. Parece uma pergunta boba, não parece? Mas não é. Se você diz, por exemplo, que o Brasil está em crise, que mensagem o seu subconsciente vai lhe transmitir? Bom, se o Brasil está em crise... Eu não vou crescer. Então eu vou ficar na zona de conforto. Eu vou na zona de conforto. Eu vou cruzar. Ser superado. Vou ser superado e eu vou cruzar os braços e esperar a crise passar. Não vou realizar os meus sonhos. Porque tudo que está vai deixar de estar. Então, se o Brasil está em crise, eu cruzo os braços e espero a crise passar. Agora, se você diz que o Brasil está em crise, não, que o Brasil é a crise, então você vai usar aquilo, querendo gastar o português aqui, usar as resolvéticas e solucionáticas do seu subconsciente para você encontrar alternativas. Você tem que se tornar um caçador de alternativas. Então, quando você diz que o Brasil está em crise, o que você foca são as perdas. Se você diz que o Brasil é a crise, o que você foca são as alternativas. Né? Agora, uma crise dessa, de gravidez perdida, de... Um parente próximo. Próximo que faleceu, aí é mais difícil. Você tem que entender que Deus pode não trazer o seu parente de volta, mas ele estará ao lado da sua dor e junto com você. Isso é o que eu creio. A minha alma espiritual pensa assim. E depois, quando eu levantar os olhos, eu tenho que entender que eu devo ser termômetro ou termostato. Isso é uma grande coisa. Na vida, você é termômetro ou você é termostato? Qual é a diferença entre o termômetro e o termostato? O termômetro, ele diz como é que está o ambiente. Perda, crise. O que o termostato faz? Ele muda o ambiente. O ar-condicionado, por exemplo, não é termômetro, ele é termostato porque ele fala, peraí, eu vou mudar isso aqui. De calor, eu vou fazer você sentir frio. De frio, eu vou fazer você sentir calor. Eu vou mudar o ambiente. Então, nós temos que parar no universo, no mundo das perdas, parar de entender que nós somos termômetros. Dizer como é que está o ambiente. Pô, perdi o pai, perdi a mãe. Pô, você não perdeu agora, mas você vai perder daqui a 20 anos, 30 anos, você vai perder. Pode ser que seja o contrário, o teu pai é que vai te perder, né? Que a gente se prepara para ver os nossos pais no caixão de defunto e, às vezes, os nossos pais é que nos vão ver nos caixões de defuntos da vida, né? Em outras palavras, nós temos que estar preparados, Preparado. porque nós estamos vivendo em uma crise, vamos dizer assim, permanente. O Brasil é uma crise.
De alguma forma, a gente está sendo afetado por isso, e isso não é de uma forma pejorativa, porque numa sociedade que muda permanentemente, essas mudanças podem, para alguns, parecer uma oportunidade, para outros, podem parecer crises. A questão é buscar uma força interior, alternativas, possibilidades, e também vamos ser bem sinceros, como o Maurício disse aqui, é difícil encarar uma perda de alguém próximo, no caso de um falecimento, talvez essa seja a dor maior. Ninguém está livre de passar por isso. E uma terapia também pode ser saudável, buscar ajuda médica, buscar um tratamento. Isso, na verdade, é uma alternativa de você buscar ajuda para superar os seus obstáculos. Agora, Maurício, a gente tem falado sempre sobre mudanças, porque você falou em época de mudança, mudança de época, e nós estamos permanentemente diante dessa realidade. Vamos tentar ligar as duas coisas. Vamos imaginar a crise e a perda. Alguém foi demitido. Isto vai gerar uma mudança na vida dessa pessoa, porque ela vai ter que buscar outra alternativa, ou um outro emprego, ou quem sabe desenvolver uma carreira pessoal, porque quem sabe o emprego está escasso. Como encarar esta perda dentro de uma sociedade ou dentro de uma mudança de época? Dentro desse cenário que você montou, uma perda do emprego, ou a perda do desemprego, quer dizer, você está procurando desemprego e ele está sendo uma eterna perda para você, é você entender que em época de mudança você tinha ainda alguma alternativa. Em mudança de época você vai continuar pior. Você tem que sempre olhar para a mudança e entender o seguinte, olha, 63% das crianças de hoje vão estar trabalhando em empregos que ainda não existem. E de cada 3 crianças, 2 vão trabalhar em negócios que hoje estão inexistentes. Por exemplo, negócios que estão aparecendo por aí. Fazendeiro urbano. Um outro. Psicólogo de robô. Porque os robôs estão ficando tão estressados que eles vão precisar de psicólogos. Acredite se quiser. Entendeu? Alguns empregos vão desaparecer. E quando se fala alguns, você lembra logo os intermediários. Você lembra, por exemplo, de corretores e etc. Mas não, e se eu falar que médicos tenderão a desaparecer? E se eu falar que advogados tenderão a desaparecer? E se eu falar que contadores tenderão a desaparecer? Mas médico? Como médico? Hoje, você tem que fazer, para as mudanças, você tem que fazer a seguinte pergunta. Que mudança vai me matar, vai me enfraquecer ou vai me empobrecer? Antes de votar nos médicos, advogados e contadores, imagina, por exemplo, o seguinte. Eu tenho aqui DVD, CD e fitas cassetes. Quem matou quem? Quem empobreceu quem? Por exemplo, o DVD matou o CD? Não, mas enfraqueceu. Assim como o Uber não matou os táxis, mas enfraqueceu e empobreceu. Agora, o que o CD fez com a fita cassete? Deu um tiro no peito. Matou. Né? Você pega, por exemplo, o WhatsApp, e-mail, o fax e o telex, que alguns chamam de telex. O WhatsApp, ele matou o e-mail? Não, mas enfraqueceu. Né? Então, o pessoal da era virtual, da era digital, tem que ficar com a orelha em pé. Agora, o que o e-mail fez com o fax? Matou. E o que o fax fez com o telex? Assassinou friamente, covardemente, mas matou. Então, o que os transistores fizeram com as válvulas? Mataram. O que o Xerox fez com o papel carbono? Matou. Entendeu? Então você tem que perguntar, esse próximo evento tecnológico que está acontecendo aí, ele vai me empobrecer? Ele vai me enfraquecer? Ou vai gerar oportunidades? Vai gerar oportunidades? Boa lembrança. Ou vai me matar? Então, aqueles que não acompanham as mudanças estão dentro daquela pergunta que você me fez. Né? Vão ter perdas, porque você não consegue. A única coisa que não muda é a mudança. Né?
Agora, Maurício, dentro desse cenário que a gente está dialogando aqui, de mudanças, você citou algo ligado à parte tecnológica, mas isso está acontecendo nas relações humanas também. As pessoas hoje, no aniversário, é muito mais fácil você mandar uma fotinho de um bolinho, uma imagenzinha de um sorriso, um joinha, do que ir lá no ambiente de trabalho da pessoa e dar um abraço nela. As relações humanas estão mudando do pessoal para o virtual também. A minha pergunta é, Maurício, dentro dessa realidade que a mudança, que a tecnologia traz, dessa mudança permanente, numa situação como esta, eu mencionei a palavra oportunidade. Eu penso que a mudança ela pode matar algumas coisas, mas faz com que outras nasçam. Eu penso que a realidade que nós devemos encarar é ter a perspectiva certa para ver as oportunidades no período de mudança e nós nos adaptarmos a ela. Estou errado? Não, você está perfeito. É isso que você tem que fazer. Porque uma coisa, você sabe o que está caducando hoje no processo das mudanças? São as capacidades técnicas. Se você tem uma grande capacidade técnica, você vai ser substituído por um robô. Mas tem uma coisa que vai acontecer em mudança de época. Se as capacidades técnicas têm prazo de validade cada vez menor, a sua capacidade técnica, não é isso? O que é que tem que se transformar dentro de você? São os relacionamentos. Relacionamentos humanos. Não é isso? E eu tenho um amigo chamado Elias Lourenço, amigo de 40 anos, e a gente sempre está junto, criando teorias ou coisas parecidas, né? E ele tem uma, essa é dele, que ele disse que tudo que você precisa são relações, dinheiro e saúde. Se você tiver esse triângulo, você vai chegar lá. Então, Vamos tudo lá. relações. 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 Relações com Deus, relações com você mesmo, Com a família, que é a comunicação intrapessoal, comunidade. relação interpessoal, relação multigrupal, que é você com o seu público-alvo, o seu target. Segunda, dinheiro. Saúde. Você precisa de dinheiro. Dinheiro e saúde. E saúde. Se você tiver essas três coisas, você está assim dentro do foco e do enfoque da mudança de época. Porque na mudança de época, ou você tem foco ou você tem sufoco, que é sufoco. Né? Entendi. Indo por aí, você chega lá. E depois entender, você sabe como é que você consegue estar acima de tudo isso? Viu, Toninho? É quando você acredita. Eu gosto muito do padre Teilhard de Chardin. Ele tem uma frase de grande impacto, uma ideia de grande impacto, que eu tive a pretensão, né? Tentar adaptar ou corrigir ou discordar um pouquinho. Ele disse que você não é um ser humano com experiências espirituais. Você é um ser espiritual com experiências humanas. E, na verdade, não é bem assim. Porque se você diz que você é um ser espiritual com experiências humanas, fica um negócio um pouco esotérico, um pouco empírico. Eu gosto muito de traduzir essa ideia dele para a mudança de época, dentro da mudança de época também dos postulados religiosos nossos. Né? Que diz assim, você não é um ser humano com experiências espirituais, mas você se torna um ser espiritual quando você se coloca na região onde caem as bênçãos de Deus. Então é importante saber onde é que estão as bênçãos de Deus. Esses dias eu recebi um WhatsApp de um sujeito, assim, ajoelhado, assim, olhando para as nuvens. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Você recebeu essa? Não, não recebi, não. De repente, uma mão suja, assim, com uma Bíblia. Você quer falar comigo? Está aqui. Leia a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um livro pós-moderno, não é isso? Muito. Se você acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, está muito enganado. É um livro pós-moderno, que fala, inclusive, de mudanças. Né? Se você quiser saber sobre tecnologia, você tem que ler a Bíblia. Né? Porque aí você consegue chegar lá. Maurício, é importante nós entendermos esse triângulo que você colocou, né? As relações humanas, né? Lourenço. As relações humanas, e aí nós incluímos aí o nosso relacionamento com Deus, com a família, com os amigos, com a comunidade, os colegas de trabalho. E eu digo isso sempre, que muitos bons técnicos ficaram pelo meio do caminho porque não cultivavam um bom relacionamento. Depois você falou sobre a questão da saúde e a questão do dinheiro. Numa escala de prioridades,
nós entendemos que as relações humanas, que envolvem as pessoas, elas são as mais importantes. Mas a vida faz com que, às vezes, as nossas escolhas não conduzam para isso. E, quem sabe, a maneira como nós estamos vivendo esteja distorcendo a forma com que encaramos as mudanças e deixamos de priorizar aquilo que é prioritário. Como a gente cuidar da nossa mente para que aquilo que está alimentando a nossa mente, nos levando para as mudanças, tragam as influências corretas? Que tipo de bloqueio mental eu preciso ter para que eu faça as mudanças certas e faça as escolhas certas no mundo das mudanças ou no mundo que nós estamos vivendo uma mudança de época? Olha, eu gosto de você porque você é muito contestador, né? E é muito legal, você sabe pensar, isso é muito bom. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se fala muito em escolha hoje. Você sabia que escolher é rejeitar? É, porque se você escolhe um, você rejeita o outro, né? Eu não sei qual é o teu carro, mas não vamos falar a marca de carro aqui, mas se você comprou essa marca do seu carro agora, é porque você rejeitou as outras marcas. Então, saber rejeitar é um grande negócio. Né? A arte, você se especializar na arte da rejeição. Né? Depois, o que você precisa é pedir a Deus que faça parte das suas escolhas. Porque quando você chega para Deus e fala, Deus, eu tenho tantos caminhos aqui, qual deles eu vou? Ah, o senhor sabe, se esse aqui não tem uma anaconda me esperando ali, se esse aqui não tem um urso bravio lá me esperando, eu quero que o senhor me diga onde é que eu vou. Porque se o senhor falar que eu devo ir nesse da anaconda aqui, eu sei que a anaconda não vai me pegar, porque o senhor está me mandando eu para lá. Né? Então é colocar Deus como o grande mentor, o grande tutor das suas decisões. Porque quem não decide não decidir, que é a pior decisão. Então ou você decide ou você não decide. E não decidir é a pior decisão. Né? E você tem que, às vezes, ter decisões incríveis. Uma das coisas da mudança de época é você ser um transgressor conceitual. A gente fala em transgressão, lembra? A gente sabe que pecado é transgressão da lei, né? Então não é esse tipo de transgressão. Mas em mudança de época, você tem que ser toda hora sendo um transgressor. Você quer ver por quê? Existem alguns livros aí no mercado, quebre regras, quebre regras. Se você quebrar regras, você chega lá. Tem até um livro chamado Quebra-Regras, muito bom, gosto do autor e tal, deve ser lido. Mas, em mudança de época, para você não ter perdas, é você descobrir que não existe mais otimização e sim inovação. Você não ganha hoje otimizando o que você já faz tão bem, mas sim jogando fora o que você... Não é otimizar, é inovar. Né? A mudança de época veio. Em época de mudança era otimizar, em mudança de época é inovar. E depois, o que você tem que transgredir? Não é regra, é conceito. E às vezes alguns conceitos se tornam obstáculos. Aquilo ali passa a ser um conceito, passa a ser até um tabu, e eu não passo para o outro lado, eu não venço uma etapa da minha vida porque existe um preconceito. É claro, um preconceito, porque na verdade, se você pegar os grandes pensadores, os grandes categorizadores da inovação, eles são transgressores, não de regras, e sim de conceitos. Quer ver um exemplo? O Bill Gates, ele quebrou uma regra, não, ele quebrou um conceito. Qual era o conceito? Computador tem que ser grande. Ele falou, computador tem que ser pequeno. Se dizia, em época de mudança, o computador, aqueles mainframes, é só para a empresa. Ele falou assim, não, computador não é para a empresa, é para residência. E depois, quando todo mundo aceitou, falou, não, computador não é para residência, é para cada cômodo. Ele quebrou um conceito. Até no mundo profano, aí você pega, por exemplo, Elvis Aaron Presley, o Elvis Presley. O que ele fez? Ele quebrou uma regra? Não, ele quebrou um conceito. Por quê? Antes do Elvis Presley, o afrodescendente tinha que cantar como afrodescendente e o homem branco, o ariano, tinha que cantar como branco. O que ele fez? Ele, sendo branco, cantou como negro. Ele quebrou alguma regra? Não. Ele quebrou um conceito. Então, se você não quiser perdas, se você não quiser desperdício, você tem que quebrar conceitos, porque a característica da mudança de época é quebrar conceitos. Pensa assim. Agora, não é quebrar regras. Por que o mundo está assim, como está? Por que uma criança de 7, 8 anos está sendo preparada para o caos? Porque os seus pais estão quebrando as regras. São 10 regras.
Essa é a dada por pergunta que eu vou Deus. fazer. Podemos voltar nesse assunto? Podemos. Maurício, o que eu trago para mim daquilo que você trouxe é o seguinte: vivemos uma mudança de época. Elas estarão aí permanentemente na nossa vida. E algumas dessas mudanças podem trazer perdas que nós não controlamos. São perdas inevitáveis. E nós precisamos ter a atitude certa e sabemos nos comportar de forma correta, de forma adequada, para que essas perdas e essas mudanças não me façam cair, mas eu aprender a lidar com elas para que elas me façam crescer. Será que eu posso concluir dessa forma? Com todo prazer. Podemos falar um pouquinho mais sobre essas regras que nós precisamos ter em nossa vida para crescer? Podemos. Maurício, muito obrigado. Você disse algo importantíssimo, que é a questão da espiritualidade na nossa vida. Eu queria concluir o nosso programa de hoje lendo um texto. Eu sempre leio, obviamente, aqui os meus textos preferidos, aqueles que mexem comigo, aqueles que tocam o meu coração, aqueles que podem nos fazer a encarar a vida de uma forma positiva, por que não dizer progressista, por que não dizer, entre aspas, ambiciosa, para fazer com que nós cresçamos ajudando aqueles que amamos, que estão em nossa casa, e ajudando o nosso próximo, e transformando o mundo que está ao nosso redor, até o dia que estaremos com o nosso grande Deus, com todos na eternidade, porque essa é a grande promessa da Bíblia. Mas dentro dessa nossa espiritualidade, meu amigo e minha amiga, coloque no seu coração essas palavras que eu vou ler agora, que estão em Provérbios, no capítulo 3, nos versos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Olha o que diz agora. Amém. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A perda mudou a rota, como a ideia do GPS, você precisa se adaptar. Quem vai ser o seu mestre, o seu guia, a sua inspiração, a sua iluminação? O Deus que está ao seu lado a cada dia. Reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É o que a palavra de Deus nos diz. Muito obrigado porque você está com a gente. Eu e Maurício estaremos aqui a semana que vem esperando por você. Um abraço e até lá.